certo? Para que não seja utilizado o equipamento de proteção individual. Então, isso aí também deve ser avaliado antes da aquisição de qualquer equipamento. Então, os riscos devem ser considerados. Então, volta lá no slide, por favor, Billy. Então, sobre o fator humano. Então, qual é o fator humano? É a seleção do pessoal, né, o teste de seleção. Então, exame médico, né, do PCMSO, mudanças de comportamento, então, treinamento, disciplinas e incentivos. Então, são todos os trabalhos voltados para comportamental. Então, quando a gente fala aqui seleção de pessoal, então, o que seria esse teste de seleção? Eu não sei se vocês participaram já de algumas seleções. Existem, né, pessoas da área de recursos humanos, né, psicólogos, que eles já desenvolvem trabalhos e já fazem toda uma sistemática de brincadeiras que tenham foco para ver como é a questão do trabalhador na participação, né, como é que ele participa ativamente das brincadeiras, né, que são técnicas para a gente conseguir avaliar o trabalhador, né, no início, quando ele está lá para fazer a seleção. Então, a gente consegue avaliar, né, a participação, o envolvimento, a postura dele de liderança, se ele é agressivo, né, se ele é muito passivo. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Então, isso é feito durante a seleção. Existem seleções, né, por exemplo, lá na empresa, para que a pessoa, ela comece uma das etapas que ela deve passar é relacionada também à área de segurança. Então, a gente precisa saber o que é que ele entende de segurança. Então, se a empresa ela preza, né, pelas questões relacionadas à segurança, se ela tem essa cultura de segurança engajada, então ela não pode contratar, né, então é preferível que não se contrate uma pessoa que não tenha o mesmo envolvimento. É preciso que haja esse equilíbrio. Então, lá na empresa, é um exemplo que a gente sempre faz. Então, eu participo ativamente dessas seleções, né? A pré-seleção. Então, antes de a gente selecionar lá as pessoas, a gente vai lá, faz perguntas para ver qual é o envolvimento que eles têm, né? O histórico de utilização de EPIs, né? Lógico que sem precisar consultar as outras empresas. A gente pergunta para eles e a gente vai saber o envolvimento de cada um. Exame médico também é muito importante. Certo? Então, técnicas, né, operativas de correção. Então, quais seriam essas técnicas de correção? Billy, volta o slide, por favor. Então, as técnicas de correção são os sistemas de segurança, proteções que são colocadas em equipamentos, EPI, né, então a gente está falando aqui um pouco de EPI e EPC, normas, sinalizações, manutenções preventivas que devem haver no ambiente de trabalho. Então, tudo isso aí estão em técnicas operativas de correção. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, né, Tatiana? Temos sim, professora do Polo Escada, o aluno Dirami. A CIPA, para desenvolver um bom trabalho na empresa, precisa mais da colaboração do SESMIT ou o SESMIT precisa mais da colaboração da CIPA para desenvolver bem o seu papel? Então, muito boa sua pergunta, Dirami. Boa noite. Então, Tati, é SESMIT. SESMIT. Então, para a CIPA trabalhar junto com o SESMIT, é muito importante que haja, né, a gente já falou aqui, quando a gente falou na aula um pouco sobre CIPA, né, a gente falou uma aula específica sobre CIPA, a gente falou da importância que eles trabalhassem em conjunto, assim como o SESMIT, né? Então, a CIPA, ela é um multiplicador dos trabalhos que vão ser desenvolvidos, de tudo que o SESMIT entende que seria bom, né, apropriado para a empresa. Então, a CIPA ela tem que trabalhar sempre em equilíbrio, certo? Deve haver sempre esse trabalho em equipe, entre a CIPA da empresa, que são aqueles que a gente chama de pessoas leigas, que não entendem, não estudaram, assim como vocês estão estudando agora, como eu também passei, né, só por um curso específico de segurança do trabalho, mas eles já têm engajado, eles receberam um treinamento de 20 horas, para que eles conheçam e consigam ao menos enxergar um pouco, né, mais diferenciado daqueles outros colaboradores. Mais alguma pergunta, Tatiana? Não temos, apenas o Polo Teresina que está com a visita ilustre da professora Gláucia. Seja bem-vinda. Então, seja bem-vinda, professora. Então, vamos voltar para a nossa aula. Quais são os sistemas de registro de acidentes? E aí, o sistema de registro de acidentes, Billy, volta no slide, obrigada. Ele tem por finalidade criar interesse geral na prevenção de acidentes. Então, determinar as principais fontes de acidentes, prestar informações sobre atos e condições inseguras e julgar a eficiência dos programas de segurança. Então, o que seria isso, né, esse sistema de registro de acidentes? A gente já falou um pouco da investigação e análise de acidentes.
Mas é importante que isso também seja passado para os colaboradores, para que eles conheçam, né, tenham ciência de tudo que está ocorrendo e busquem a prevenção. Não adianta simplesmente o SESMIT e a CIPA, né, ou outra pessoa que vai representar, que vai fazer esse papel, né, um pouco da área de segurança, ele faça uma investigação e simplesmente arquive com ele, né, não repasse para que todas as pessoas tenham ciência. Se ele não fizer isso, né, então não vai ter a abrangência que deveria existir em todo esse trabalho de investigação para que se encontrasse a causa raiz desse acidente. É importante que seja divulgado e difundido, porque ali, né, todos os colaboradores, que a gente já viu aqui um pouco da responsabilidade, eles vão poder cobrar até um pouco mais da alta direção, né, um pouco mais da empresa, do empregador, a aplicação e a implantação daquelas medidas corretivas que foram propostas diante daquela ocorrência. Então é importante que eles conheçam, certo? Então a gente não pode simplesmente arquivar com a gente e achar que a gente já resolveu aquele problema, que não vai acontecer novos acidentes. É preciso que crie um plano de ação e que aquilo ali seja visto por todos, para que eles tenham conhecimento e possam cobrar e até acompanhar a sua efetivação. Ok? Investigação de acidentes. Bota o slide, obrigada. Então, a investigação de acidentes, né? Para a investigação de acidentes, são selecionados tipos de ocorrências e de causas. Estabelecem-se as formas e esquemas de realização e obedecem-se os requisitos tanto de realização como de realizadores. Então, isso aí é falando um pouco das técnicas de investigação que a empresa vai adotar. Então, quais seriam as técnicas que ela vai adotar? Ela vai adotar o diagrama de causa e efeito, ela vai adotar os 5 porquês, ela vai adotar a árvore de falhas, a árvore das causas. Então, é a técnica que ela vai escolher e precisa ser treinado todo mundo para que eles conheçam e desenvolvam essa técnica de investigação de acidentes. Né? Então, o que são as inspeções de segurança, né? Mais objetivamente, que é a nossa aula hoje, falar um pouco desses programas básicos. Então, a inspeção, ela tem por objetivo localizar e identificar os riscos e, a partir disso, estudar e propor medidas corretivas. Então, já falou aqui, quais seriam esses riscos? É só riscos relacionados a condições inseguras, né? O fator técnico de risco? Não, gente. Quando a gente faz uma inspeção de segurança, a gente tem foco não só nas condições inseguras, mas também naqueles atos inseguros, que a gente chama de fator pessoal de risco. Então, tudo isso deve ser avaliado e desenvolvido um programa para que a gente consiga atuar diretamente nessas causas, para que isso lá na frente não ocorra um acidente. Ok? Então, vamos ver aí como é esse diagrama para que vocês consigam enxergar melhor o que eu estou falando para vocês. Billy, bota aí no slide, por favor. Então, o que acontece? Existe o trabalho, né, que vai ser desenvolvido. E existe aquele ambiente que pode ser propício e que lá esteja presente os riscos, né? Então, não importa se são riscos relacionados às condições, proteções, os riscos ambientais ou ergonômicos e mecânicos, né? Então, o risco está lá presente. Se a gente não tomar uma medida de controle, se não houver inspeção... Então, se não houver inspeção, a gente vai seguir por esse caminho aqui. Então, vai acontecer, se não há o controle dos riscos, vai haver um acidente e possivelmente uma lesão, né, um agravante, que a gente já falou aqui, ou acidente ou um incidente. Se a gente consegue controlar os riscos, o que é que vai acontecer? Se a gente controla o risco, né, por medida de inspeção, se a gente realiza a inspeção, a gente vai conseguir propor medida corretiva, né, conseguir atuar diretamente nesses riscos e a gente vai conseguir eliminá-los ou minimizá-los. Tá? Então, eliminar é um pouco mais complicado, mas a gente vai conseguir minimizá-los. Então, aquilo que poderia ter um potencial agravante elevado, ele pode ser mínimo, né, muito baixo, que pode não ocasionar nenhum acidente. Então, ele está lá um risco controlado no ambiente de trabalho. Ok? Então, vamos lá. Então, quais são as classificações das inspeções, né, diante dessa importância que tem essas inspeções de segurança? Então, elas podem ser, né, interna, né? Então, quem é que faz internamente? O SESMIT da empresa, a CIPA, né? O empregador, né? A alta direção, o pessoal de manutenção, quando eles vão avaliar tecnicamente algum equipamento que esteja lá no ambiente de trabalho, ou aqueles externos, né? De origem externa. Então, o que seria de origem externa? Órgãos oficiais, seguradoras e serviços públicos, né? Então, a gente está falando um pouco aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, da Superintendência Regional do Trabalho. Então, e aí é bem complicado, quando eles vêm fazer uma inspeção dessas, né, que aí é bem frequente, né, dependendo do segmento, né, por exemplo, construção civil é muito mais frequente do que outros segmentos. E se você já tem um histórico, né, a empresa já tem um histórico
de agravante, de registros de CAPES, né? Ou de algumas falhas no sistema, então possivelmente vai haver mais inspeções relacionadas a órgãos externos, né, de origem externa. O que é que vai acontecer? A empresa, se ela não estiver conforme, se tiver alguma situação que gere risco grave e iminente para o trabalhador, né, ou se tiver uma coisa que ela não está atendendo à legislação, ela pode ser autuada. Né, que a gente já falou aqui na aula, quando a gente falou um pouco sobre responsabilidades. Então, se ela vai ser autuada, então isso não é bom. É preciso que haja essas inspeções internas.